Vamos começar pela base, entender um pouquinho qual é o histórico de tecnologia da informação nas empresas, nas organizações. Como é que isso começou? Porque nós estamos agora, né, no século XXI, olhando essa profusão de tecnologias, esse monte de coisa acontecendo, e muitos, na verdade, nem viveram aquele passado e não têm ideia de como isso nasceu, como vem caminhando. Outros até viveram e talvez não tenham assim nenhum modelo, talvez nunca tenham pensado de uma maneira mais estruturada para entender como que isso vem acontecendo. Vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos voltar lá para trás. Né? Então, quando a gente olha lá no passado, quando é passado? 40 anos. Primeiros teóricos que vêm falar para a gente, eu vou comentar aqui de Nolan mais para frente, é o modelo de 1979. Então, estamos falando de 40 anos. Né? Se a gente olhar 40 anos, não existia tecnologia da informação, existia informática. Né? Como é que era? A gente tinha, primeiro assim, o que é central na conversa nossa? É informação. Informação para quê? Para tomar decisão. Tomar decisão, no passado, eu, quando entrei na minha primeiro trabalho, eu fui ser trainee de uma seguradora. Chamava na época Brasil Seguros. Virou AGF e virou Allianz. Né? Fui mais à frente promovido lá, fui ser gerente da unidade. E aí a gente tinha reunião com um diretor, por exemplo. Reunião para falar de número, de problemas, etc. Não é? Numa reunião dessa, se algum gerente viesse com uma informação que ele já tinha no passado, ele guardou para a reunião, era bom. Porque naquele momento o valor da informação era 1. Né? Então você guardava, quem tinha informação tinha poder, essa era a lógica. Hoje, século XXI, 2019, se uma pessoa já tem uma informação, guardou para reunião com a diretoria daqui uma semana, vai colocar a informação daqui uma semana, já está errada. Por quê? Informação é para ser compartilhada, rápido. As empresas gastam muito dinheiro, fortunas, implantando sistemas de informação. Para quê? Para todo mundo estar na mesma página, ter a informação para tomar decisão. Então, informação está no centro. O valor da informação muda. Outro aspecto que muda com muita intensidade, a velocidade que a informação nos chega e vai mudando. Velocidade, velocidade. E um terceiro aspecto ainda, volume de informação. Cada vez mais informação. Nós chegamos até no contexto que a gente já vem chamando há algum tempo de Big Data. O que é Big Data? É esse contexto de explosão de informação. Muita informação. Então, se não tivermos tecnologia para automatizar tudo isso, a informação não vai ter valor. Por quê? Informação começa com dados, esses dados bem tratados, bem trabalhados, viram informação, que bem tratada, bem trabalhada, vira inteligência. Inteligência para tomar decisão. Um monte de dados, se não forem bem tratados, a gente até brinca que não é um banco de dados, é um bando de dados. Então, tudo começa com informação tratada. Outro aspecto relevante para a gente pensar e entender, quando a gente volta no tempo, o custo unitário da tecnologia era muito alto. Então, eu tive um data center lá, fui CEO de um data center no ano 2000, a DataSites. Né? A DataSites, a gente vendia link para a empresa. Era link dedicado, ok. A velocidade eram 2 megabits, imaginem, 2 mega. Sabe quanto custava isso? 10 mil reais. Eu tenho planilhas hoje até de recordação. Né? 10 mil reais. Hoje, se a gente for olhar internet, link, não é a mesma coisa link para a internet, mas um link para a internet, 100 mega na cidade de São Paulo, se cobra perto de 50, 60 reais. Olha a diferença. Mesmo ligação ponto a ponto, link dedicado de empresas, caiu muito o preço. Se a gente olhar outra dimensão, hardware, olhar um notebook, hoje todos na empresa têm um notebook, porque é mais barato. Se você volta só 10 anos, as pessoas tinham notebook? Não tinham, porque era mais caro. Telefonia móvel. Eu lembro, no final dos anos 90, começando a telefonia móvel se expandir no Brasil, a gente tinha o Motorola PT500, PT550, uns aparelhos enormes. Custavam 3 mil, 3.500 reais para falar. Hoje o aparelhinho para falar, não os smartphones, falar, uma coisa que a gente fazia no passado, hoje cada vez menos, né? Falar, dão de graça. Então, o custo unitário da tecnologia vem diminuindo muito, muito. Até mesmo os modelos de negócio, quando a gente fala de nuvem, por exemplo, nós vamos conversar disso mais adiante,
reduz muito o valor da tecnologia, o custo da tecnologia, não o valor, não é? E permite que várias empresas tenham acesso. O professor Fernando Meirelles, lá na EASP, no GVC, ele faz uma pesquisa há 30 anos, perguntando diversos aspectos para as empresas sobre tecnologia. Um primeiro aspecto que ele pergunta é quanto que a empresa gasta. Gasto é só nomenclatura, uma vez que inclui investimento, pessoas, hardware, software, terceirização, tudo relacionado à tecnologia, telecomunicações. Então, divide pela receita líquida, chega num indicador chamado G. Nós vamos conversar desse indicador mais à frente. Nessa pesquisa a gente vê claramente que apesar de o custo vir caindo da tecnologia individualmente, o gasto que as empresas fazem em tecnologia só aumenta ano após ano. Então veja, volume maior, custo menor, cada vez mais as empresas têm tecnologia, a gente começa a ver cada vez mais um aumento do volume de usuários de tecnologia nas empresas. Com isso, uma mudança, muitas vezes profunda, dos processos que as empresas têm. Aí nasce um aspecto muito relevante. As pessoas que estavam então habituadas a longo tempo fazer a mesma tarefa dentro do mesmo processo, com a implantação de tecnologia, com o uso de tecnologia, se veem numa situação que tem que mudar a forma de fazer as coisas, a forma de trabalhar. Aqui começa um tema muito relevante, chamada pessoas. E aí muito se conhece na teoria sobre isso, não é? A área de pesquisa a gente chama de adoção. Tem muita gente que pesquisa isso em profundidade. Wanda Orlikovsky, lá no MIT, por exemplo, pesquisa isso em profundidade. Tudo relacionado a pessoas. O efeito de tecnologia nas pessoas, como faz para motivar, para engajar, para fazer que as pessoas usem, como melhora a adoção. Então tem uma infinidade de teoria sobre esse assunto. Adoção. Por quê? Porque as pessoas não gostam de mudar. As pessoas têm resistência a mudar. Então, para a gente olhar o histórico de tecnologia nas empresas, é importante pontuar isso, essas diferenças, né? De volume de informação, de valor, de custo de tecnologia e de volume de uso de tecnologia das empresas. Consequentemente, mudança de processos e resistência das pessoas. Por isso, tantas empresas com baixa maturidade, sem saber direito o que estão fazendo, acabam comprando tecnologia como fim. Esse é o primeiro erro mais juvenil de uma gestão de tecnologia, comprar tecnologia como fim. Então aquela solução, aquela aplicação, eu vou comprar este BI que vai resolver a minha vida. Eu vou comprar essa inteligência artificial que eu vou ficar melhor. Eu vou colocar esse sistema de informação, eu vou ficar melhor. Isto é o primeiro erro, mais juvenil. Você não pode pensar tecnologia, TI, como fim, inovação como fim, mas sim como meio para te ajudar a atingir os seus objetivos. Vamos conversar disso mais à frente um pouquinho. Então, dentro desse histórico, eu gosto muito de uma abordagem que é um simples modelo que tira uma fotografia no passado e uma fotografia no presente. No passado vamos chamar de era do computador e no presente de era da informação. Para a gente entender como é que era lá no passado, a era do computador, e como é que é no presente a era da informação. Detalhe, todo modelo ele reduz a realidade. Ao reduzir a realidade, a gente perde informação. Porém, a gente começa a ter um framework, uma base mínima para conversar. Então, por isso os modelos nos ajudam. Para que servem modelos? Modelos não é para dizer para onde a gente tem que ir. Modelo não tem que ser visto como um trilho que você vai em cima dele. Modelo é como uma trilha que te dá uma direção, te dá um norte. Não é? O caminhar você vai ter que fazer. Por isso que eu digo que não tem gurus. Não é? Então, vamos olhar esse primeiro modelo, a era do computador e a era da informação, como se fossem dois retratos. Lembrando que a vida da gente, o dia a dia das empresas, não é retrato, é filme. O que eu quero dizer com isso? A sua empresa, a empresa que você está analisando, ela não está nem lá, nem cá. Ela está em algum momento mais para lá ou mais para cá. Então vamos primeiro pensar como é que era, né? E aí talvez algumas ainda estejam lá, né? Talvez ainda seja. Né? Como é que ou que era, a era do computador? Bom, começa que a gente não chamava de tecnologia da informação, a gente chamava de informática. A informática, o protagonismo na informática era do computador.
A IBM foi a grande indústria desse computador. Era um computador de grande porte, chamava mainframe, custava caro. Né? Era o computador. As empresas gastavam dinheiro comprando o computador buscando produtividade. Era para dar produtividade na operação da empresa. O gestor desta área, que chamava informática, chamava gerente do CPD. Sabe o que é CPD? Alguns conheceram o CPD. Os mais jovens não sabem nem o que eu estou dizendo. CPD era o Centro de Processamento de Dados, CPD, onde ficava o mainframe, onde ficava o gerente do CPD. Esse gerente do CPD, a competência necessária para esse profissional exercer seu papel era conhecer tecnologia, conhecer informática. Ponto. Era um profissional de nível médio, não era um profissional de alto nível. Né? Quem se envolvia com isso na empresa, informática, também eram profissionais de nível médio, gestores de nível médio, não eram alta direção. Esse gerente do CPD, ele respondia normalmente para o financeiro da organização, para o diretor financeiro, para o controller, não importa muito o nome. Por que ele respondia para o financeiro? Porque o computador custava caro. Como o computador custava caro, quem assinava o cheque era o financeiro. Então, o gerente do CPD respondia para o financeiro. Gestor de nível médio, capacidade técnica, o mainframe era o ponto central, a produtividade é o que era buscado, e o investimento em tecnologia, o tanto de dinheiro que as empresas gastavam, apesar do computador custar caro, não era um investimento agressivo, era um investimento até conservador. Quando a gente olha a pesquisa do professor Meirelles, a gente vê, não é? Ele começou há 30 anos, então estamos falando até de antes disso, mas o gasto era tímido das empresas. As empresas não gastavam tanto dinheiro assim com informática. Faz um corte, vamos para a era da informação. O que é a era da informação? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Primeiro que não tem mais o mainframe, o computador. Hoje o protagonismo não é mais do computador. Não importa onde está, é a informação que é a protagonista, a comunicação. Ela pode estar em qualquer lugar, inclusive na nuvem, como nós vamos conversar bastante aqui. O gestor dessa área não é mais o gerente do CPD. Agora ele chama CIO. Cuidado com o nome. Às vezes ele pode chamar o head da área, pode chamar o diretor de tecnologia, e aí tem uma sopa de letrinhas que o pessoal gosta de inventar, né? É o CTO, o CIO, o CDO, tem si que não acaba mais. Mas é um gestor de alto nível, não é? Esse gestor de alto nível não responde mais para o financeiro, ele responde para o principal executivo da organização, para o presidente, para o CEO, para o gerente geral, depende, a empresa muda o nome. Então, é um gestor de alto nível que responde para o principal executivo. A competência necessária para esse gestor não é mais somente tecnologia. Muito mais do que tecnologia tem que ser estratégia, negócio, tem que ser uma pessoa que consiga enxergar o business transversalmente, olhar o negócio como um todo, porque o desafio número 1 da tecnologia é promover o chamado alinhamento entre a estratégia de TI e a estratégia de negócio. Vamos conversar disso mais à frente. Então, esse CIO é um profissional mais robusto, de maior envergadura, responde para o principal executivo. Aliás, quem se envolve com isso na empresa hoje não é mais gestor de nível médio, é alta direção, conselho. As empresas não gastam mais pouco dinheiro, o investimento é agressivo, muito dinheiro. A média hoje, 2019, a referência ainda é, o professor Meirelles sempre divulga em abril, o número da pesquisa dele, ainda refere-se a 2018. 7,9% da receita. Isso é muito dinheiro. Alguns bilhões quando estamos falando de empresa muito madura. Não é? Então, quem se envolve com isso é a alta gestão. O investimento é agressivo. A empresa não busca mais somente produtividade. A empresa, quando investe, quando gasta dinheiro em tecnologia da informação, ela busca competitividade. Competitividade é um pouco mais abrangente, na verdade bem mais, do que somente produtividade. Produtividade é um aspecto. Então vejam, era do computador, era da informação. Bastante diferente. A questão aqui é, aonde é que a sua empresa se encontra hoje? Mais lá na era do computador ou mais na era da informação? Fazer gestão, tomar decisões, é muito de, primeiro lugar, fazer diagnóstico, entender onde é que se está. Então esse simples modelinho é para nos ajudar a entender
será que nós estamos mais para lá ou mais para cá? Porque a gestão, os riscos, a decisão em cada um dos cenários é completamente diferente do outro. Fazendo um paralelo, né? A gente vê um velho modelo econômico, coloca o velho entre aspas até, pelo seguinte, tem alguns lugares que ainda está parecido com isso. Né? O velho modelo econômico era um modelo onde bastava a empresa ser forte. Se a empresa fosse forte, ela estava segura, que ela estava garantida, ela iria sobreviver. Então era um mundo que a gente tinha muita barreira de entrada, era um mundo que tinha economia de escala, era um mundo que tinha muita regulação, é um mundo que não, há 20 anos, se você não for um milionário, você não monta um banco há 20 anos, não é? Hoje, qualquer pessoa com criatividade, com inteligência, pode montar uma startup, uma fintech, finanças com tecnologia, e se transformar num unicórnio. Isso aí não faltam exemplos disso. Nós vivemos já, em muitos lugares, o chamado novo modelo. Novo de novo entre aspas, porque alguns lugares ainda estão... isso aqui não tem nada de novo, já é bem antigo. Novamente, o livro que eu já citei algumas vezes, Organizações Exponenciais, falam desse novo modelo. Empresas que... melhor, o cenário que o importante não é exatamente ser forte. Ser forte é bom em qualquer circunstância, mas não é ser forte o mais relevante. O mais relevante é ser ágil, agilidade para mudar. Aqui neste ambiente onde eu estou agora, por exemplo, se fala muito em pivotar. Mínimo produto viável, mudar. Começou, não deu, muda. Tem que ter agilidade para conseguir fazer uma leitura rápida de um cenário, de uma circunstância e tomar uma decisão. Rápido. Aqui que as grandes empresas às vezes pecam. Grandes empresas cheias de estruturas clássicas de comando e controle, para tomar uma decisão demora. A hora que vai tomar a decisão já é tarde. Não é? Tem algumas circunstâncias que mudaram completamente. Então esse novo modelo econômico exige muito mais agilidade. O ponto principal aqui agora não é ser forte, não é ter barreira de entrada, não é ter economia de escala, mas é ter criatividade, olha lá a criatividade de novo, né? É ter informação, conhecimento e saber fazer uma boa gestão disso. Então, qual é a relação do modelo que eu estou primeiro referenciando para vocês? Era do computador, era da informação? Com esta realidade, essa leitura de cenário, velho modelo e novo modelo. O ponto central é o seguinte, você, cada um de nós, tem que analisar onde é que está. Como é que está o teu setor, o teu mercado? Se eu estou no mercado, num setor que ainda apresenta indícios, características de um velho modelo econômico, ok, eu não estou premido, não sou forçado a sair correndo para a tecnologia. Eu até posso ir com mais calma, uma vez que estou na era do computador. Posso até ir mais devagar. Porém, se eu estou num setor, num cenário que já está ou está caminhando muito rapidamente para um novo modelo econômico, é imperativo que eu, como empresa, caminhe rapidamente para a era da informação. Essa análise, essa visão desta nossa primeira conversa aqui, ela dá o tom da velocidade, da urgência que você, empresa, que você, profissional, tem que caminhar. Ela dá o tom de qual é o gap, nós vamos falar muito disso quando eu falar de transformação digital mais a fundo, qual é o gap que você tem que trabalhar. Exemplos, indústria. Algumas vezes faço palestras lá na BIMAC, por exemplo, com meus amigos, né? Algumas indústrias brasileiras, até pequenas, médias indústrias, aqui na redondeza, na Grande São Paulo, né? Indústrias que já estão automatizadas desde o século passado. A automação de indústria é um assunto antigo, mas ainda não estão longe até da chamada indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Cheia de inteligência, cheia de sensores, internet das coisas, inteligência artificial e uma série de outras aplicações. Mais à frente farei um capítulo específico só de indústria. Então essas indústrias, mais especificamente esses industriais, vão às feiras, vão às missões aí que a própria BIMAC promove. A Alemanha é o país onde se fala de indústria 4.0. Vão lá para a Alemanha, ficam encantados, algumas vezes até muito impressionados, fascinados com tudo que vem, não é? Porque eu costumo dizer, do ponto de vista de tecnologia, nós não temos impedimento para quase mais nada. E aí voltam para cá, para a sua realidade. Numa empresa que está longe de estar informatizada, que tem baixa maturidade. Muitas vezes o empresário, o industrial, olha para a situação e fala, puxa, agora?
vou morrer, estou morto, e fica desesperado. É aí que entra essa teoria, esse conceito e esta lógica. Aí que eu os ajudo muitas vezes, estou falando aqui de alguns amigos até, né, clientes. Calma, vamos devagar, vamos entender como é que está o teu setor. Não, olha, o teu setor realmente está acelerando, então vamos rápido buscar uma maior maturidade e caminhar para a era da informação. Ou não, calma aí, vamos mais devagar. Outro exemplo interessante que nós também vamos abordar daqui a pouco, mais para frente, agricultura. A agricultura, há poucos anos, há pouco tempo, estava lá na era do computador, um velho modelo, latifúndios e famílias e ok. Hoje, o que nós estamos vendo na agricultura? Uma evolução muito grande, muito intensa de tecnologia. Fundos de investimentos dedicados só para a agricultura. Tivemos recentemente num cliente lá no Rio Grande do Sul, levamos a SP Ventures, o Thiago Lobão nos brindou lá com um monte de informação, contando da SP Ventures, um fundo de investimento aqui brasileiro, só para agro. Mais de 30 empresas fomentadas por eles, né, onde eles até inclusive colocam dinheiro, né, dinheiro inclusive que vem de fundos internacionais, né, para a agricultura. Levando a agricultura brasileira já a patamar diferente do que recentemente víamos. Isso é a chamada agricultura de precisão. Então, se eu estou no agro, sou uma empresa do agro, mesmo que familiar, eu tenho que acelerar. Por isso, o agronegócio está tão pungente, tão quente, essa conversa de transformação digital. Então, meus amigos, essa primeira conversa aqui de aonde nós estamos, histórico da tecnologia da informação nas organizações, ela é importante para esse primeiro olhar. Qual é a velocidade que eu tenho que imprimir? Qual é o tamanho do gap que eu tenho que resolver? Tá bem? Será um prazer continuar essa conversa com vocês nos momentos aí para frente. Muito obrigado e um grande abraço.